Loucura e obsessão. 4. O drama de Carlos. Desnecessário dizer que na sala contígua continuava o culto, o som das palmas e dos instrumentos de percussão, durante o qual as comunicações mediúnicas prosseguiam ruidosas e incessantes. Estimulada a narração do problema, a viúva referiu-se à sua condição de católica e, para ser honesta consigo mesma, informou que receava estar pecando. A interlocutora espiritual, muito conhecedora dos conflitos humanos e apiedada da ignorância dos homens a respeito da vida, ripostou afável. Deus é o Pai Criador e está presente em todos os setores da sua criação. Do contrário, não seria onipresente, conforme declaram todas as crenças religiosas. O pecado tem origem no mal que se pratica, jamais no bem que se busca. Esteja desse modo tranquila e prossigamos. Trata-se do meu filho Carlos, aclarou a consulente, que é portador, segundo os médicos, de uma doença denominada esquizofrenia catatônica, considerada incurável. Criança boa, sempre foi triste o meu filho único. Notei-lhe alguns sinais estranhos por ocasião da puberdade, isolando-se dos amigos e mais se tornando silencioso. A princípio, acreditei que melhorasse com o tempo. No entanto, o seu rendimento escolar foi decrescendo a ponto de desinteressar-se pelos estudos quase que totalmente. Com a morte do pai, o caso se agravou e, mesmo com assistência médica cuidadosa que foi submetido desde os primeiros sintomas, encontra-se hoje desenganado, em deplorável condição. É possível imaginar-se o meu sofrimento adicionado à viuvez. Não me fosse a fé religiosa em que me apoio e receio que não suportaria a carga de aflição em face da ambivalência de comportamento do meu rapaz nas diferentes fases por que passa. As lágrimas de dor lhe aureolavam as palavras, demonstrando a veracidade do sofrimento macerador. Naquele momento, vimos adentrar-se no compartimento 2 enfermeiros que traziam um jovem em estado de sono por desdobramento parcial do corpo físico, e um cavalheiro desencarnado que pude identificar como sendo seu progenitor. Convidado a examinar o paciente, nosso Bezerra de Menezes auscultou-lhe os registros psíquicos, mergulhando nos arquivos perispirituais, elucidando que o diagnóstico psiquiátrico era exato, embora luzisse uma esperança com que o amor sempre defere os requerimentos das almas necessitadas. Em breves palavras, explicou a mentora do grupo o que se passava, remontando à última reencarnação do rapaz, quando a arbitrariedade e o despudor levaram-no ao desregramento e ao abuso da transitória autoridade de que se desfrutava, perturbando a paz de muitas pessoas e chafurdando no abuso do sexo. Reencarnado, manteve a consciência de culpa, autopunindo-se, mediante perturbação na área da afetividade, e conflitos outros no trânsito da adolescência, quando lhe ficaram impressos os graves delitos que agora expungia. Adicionando-se a autorreparação e a consciência endividada lhe impunha alguns adversários espirituais se lhe vinculavam, como cobradores impenitentes, em particular, uma jovem negra de aspecto feroz, com singulares deformidades faciais, denotando-lhe o processo de monodeísmo degenerador, centralizado na vingança. Referidos adversários, dando-se conta de que seu antagonista fora conduzido àquele recinto, chegaram em pós, facilitando uma anamnese espiritual mais completa. Tratava-se, como se depreende,
facilmente de um quadro muito sério, em razão das suas múltiplas implicações. O genitor abraçou a esposa, que lhe percebeu a presença de forma intuitiva e como decorrência do bem-estar e tranquilidade que a dominaram. Agora ela sabia que estava agindo com acerto, naquela busca de ajuda para si própria e para o filho. Inteirada do panorama espiritual do esquizoide, a entidade, mais uma vez, revelando sabedoria, filtrou a informação recebida, transmitindo somente o que a cliente podia assimilar. O menino, referiu-se com segurança, está sob superior amparo, que zela por todos nós em justo processo de resgate das faltas graves. Mas que eu saiba, ele não cometeu qualquer deslize que justifique esse sofrimento, apressou-se a mãezinha a esclarecer. Certamente que não o fez na atual existência corporal. O homem, porém, não realiza apenas uma experiência física no seu processo de evolução. Etapa a etapa, o espírito cresce, adquirindo sabedoria como um aluno diligente, classe a classe, conquista conhecimentos. O tempo sem fim da eternidade não é vencido de um salto. Assim, lentamente, todos nós, pelo processo da reencarnação, adquirimos os valores de enobrecimento que um dia nos tornarão ditosos. A dor e o sofrimento resultam dos acidentes comportamentais, quando o homem exorbita do livre-arbítrio e faz-se verdugo de si mesmo, visto que, agindo erradamente, impõe-se a ele a necessidade da reparação e da reconquista do tempo mal baratado no erro. Não se surpreenda a irmã com esta informação. Jesus não disse tudo no seu tempo, já que não havia entendimento para suas palavras. Muitas verdades ele velou com alegorias e símbolos, outras deixou para que fossem ditas no momento próprio pelo Espírito Consolador, que prometeu enviar e que já chegou, estando a libertar as consciências da ignorância e do erro. E quem é esse Espírito Consolador? Indagou interessada a mãe de Carlos. É o Espiritismo que se encontra na Terra para moralizar os homens com o esclarecimento da verdade que liberta e salva. Quando se entender a missão verdadeira do Espiritismo, mudar-se-ão as paisagens morais, sociais, evolutivas do planeta, graças à transformação dos seus ambientes para melhor. Participávamos do diálogo mentalmente e anuímos em totum o esclarecimento apresentado. E haverá algum tratamento adequado para meu filho, além do que vem recebendo? Indagou a senhora confiante. Naturalmente que sim, respondeu convicta a entidade. Iremos providenciar alguns trabalhos que denominamos de desobsessão no suceder dos dias de que lhe daremos ciência, tentando remover os fatores mais perniciosos que lhe pesam na economia moral, passando depois a outros processos de reparação necessários. Hoje, ele receberá o primeiro concurso dessa natureza, iniciando-se o esforço em seu favor, cujos resultados só o Pai de misericórdia pode prever. A nós nos cumpre tentar sempre ajudar sem cessar. Ato contínuo estabeleceu um programa roteiro que Dona Catarina deveria atender, ali retornando nos dias assinalados, até que Carlos estivesse em condições de igualmente vir. A senhora ficou exultante. Agradeceu com efusão as diretrizes que lhe foram apresentadas e afastou-se, não sem antes oscular a destra do médium em atitude de carinho para com a mensageira do bem. Vi Dr. Bezerra envolver Carlos em fluidos de restauração de energias, aprofundando-lhe o sono, de modo que não sofresse a constante agressão que lhe era infligida pelos inimigos desencarnados, que o surpreendiam nos deprimentos parciais, especialmente pela mulher acusadora e vingativa. Imediatamente, os cooperadores
que o trouxeram com diligência, atendendo ao benfeitor, reconduziram-no ao lar. Porque se apresentasse favorável a oportunidade, indaguei ao amigo espiritual. Haveria, no caso Carlos, algum fator orgânico que respondesse pelo seu quadro esquizofrênico, além daqueles espirituais identificados no academicismo psiquiátrico como de natureza psicogênica? Sem dúvida, respondeu-me solícito. Como sabemos, a esquizofrenia é enfermidade muito complexa nos estudos da saúde mental. As pesquisas psiquiátricas, psicanalísticas e neurológicas têm projetado grande luz às terapêuticas de melhores resultados nas vítimas dessa terrível alienação. No entanto, há muito campo a desbravar, em razão de as suas origens profundas se encontrarem íncitas no espírito que delinque. A consciência individual, representando de algum modo a cósmica, não se poupa quando se descobre em delito, após a liberação da forma física, engendrando mecanismos de autorreparação ou que lhe são impostos pelos sofrimentos advindos da estância do além-túmulo. Afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência individual imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos e as turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e cerebral, bem como seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada que lhe danificam o complexo orgânico e emocional. Noutras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o espírito busca o corpo como um refúgio, no qual se esconde, bloqueando os centros da lucidez e da afetividade, que respondem como indiferença e insensibilidade no paciente de tal natureza. Egon Weiland, sem demérito para os demais pesquisadores das alienações mentais, foi quem mais penetrou nas causas da esquizofrenia, do ponto de vista científico, concluindo que a mesma é uma afecção fisiógena, mas com ampla superestrutura psicógena. Nessa estrutura psicógena, situamos os fatores kármicos de procedência anterior ao berço, que pesam na consciência culpada. Dando-me margem a digerir a explicação, o amigo silenciou por breves minutos, logo ampliando os conceitos. O esquizofrênico, segundo a escola balaileriana, não tem destruída, conforme se pensava antes, a afetividade nem os sentimentos, somente que os mesmos sofrem dificuldade para ser exteriorizados, em razão dos profundos conflitos conscienciais, que são resíduos das culpas passadas. E porque o espírito se sente devedor, não se esforça pela recuperação, ou teme-a, a fim de não enfrentar os desafetos, o que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela em que se encontra. Nesses casos, pode-se dizer, como afirmava o ilustre mestre suíço, que a esquizofrenia se encontra no paciente de forma latente, pois que, acentuamos, é-lhe imposta desde antes da concepção fetal, razão essa que responde pelas sintomatologias neuróticas, produzindo alterações da personalidade, que se vai degenerando em razão dos mecanismos de culpa impressos no inconsciente. Assim, não é raro que o paciente fuja para o autismo. Rigidez, desagregação do pensamento, ideias delirantes, incoerência, são algumas alterações do comportamento esquizofrênico, originadas nos recessos do espírito, que, mediante a aparelhagem fragmentada, se expressa em descontrole, avançando para a demência, passando antes pela fase das alucinações, quando reencontra os seus perseguidores espirituais que ora vêm ao desforço.
Sejam, portanto, quais forem os fatores que propiciam a instalação da esquizofrenia no homem, o que desejamos é demonstrar que o espírito culpado é o responsável pela alienação que padece no corpo, sendo as suas causas atuais consequências diretas ou não do passado. No caso de Carlos, houve alteração neurológica por ação do perispírito no sistema extrapiramidal, resultando na alteração de alguns reflexos tendinosos, conforme se observa na rigidez da pupila. Da mesma forma, ocorreram distúrbios neurovegetativos na série vagotônica. A conhecida mão catatônica, úmida e fria, com cianose sem pressão coordenada, igualmente faz parte do quadro do nosso paciente. Além desses, naturalmente, ocorrem nele os distúrbios metabólicos, como defluência do estado geral que padece. Houve nova pausa a fim de elucidar-me mais especificamente quanto ao drama em estudo. Assim, reunindo argumentos simples para o meu alcance, deu curso às explicações informando. Como veremos mais tarde, a ação perturbadora do nosso pupilo foi muito grave em razão do uso desordenado do sexo, tombando em degenerescência glandular, que lhe afetou os testículos, facultando o surgimento de uma fibrose perniciosa, bem como de uma atrofia dos tubos seminíferos, daqueles órgãos, em face de uma deficiente produção do hormônio gonadotrópico do lobo anterior da hipófise. Vemos aí a mente espiritual, consciência de culpa, interferindo na constituição orgânica e dando curso às etiopatogenias detectadas pelos cientistas nas suas nobres investigações. A ação obsessiva por parte dos cobradores desencarnados contribui para um baixo consumo de oxigênio. A anemia secundária e outros distúrbios que são registrados nos pacientes esquizoides e que em Carlos são habituais porque a ingestão dos fluidos perniciosos intoxicam-no, levando os órgãos a funcionamento alterado, inclusive a lentidão do fluxo sanguíneo com ingerência fluídica do sistema enzimático do organismo. De qualquer forma, colhido pelas malhas da rede que teceu com os fios da perversidade, o nosso defraudador das leis retorna ao educandário abençoado para recompor o esquema de equilíbrio e ordem que vige em toda parte. Foi muito sábia a mentora amiga, propondo em primeiro ato a desobsessão, para depois serem aplicadas outras fluidoterapias ao lado da medicamentosa e da psicoterapia, que a doutrina espírita pode propiciar com excelentes resultados, a depender de fatores vários como do próprio paciente, quando possa optar pela ocupacional, dedicando-se ao serviço de benemerência e de abnegação em favor do próximo, pelo qual granjeará méritos que influirão na regularização das suas dívidas, pela diminuição dos seus débitos. Não devemos, como é sabido, agasalhar ideias otimistas exageradas quando a recuperação da saúde mental do nosso doente, considerando sobretudo que a estada na Terra é apenas breve período no programa da vida. Não é importante que os resultados de qualquer cometimento espiritual sejam manifestos salutares, enquanto se esteja no corpo, de acordo com o desejo imediatista das criaturas humanas, cuja visão da realidade é unilateral e limitada. Estamos construindo para a eternidade e o nosso compromisso de realização não tem limite de tempo, nem se subordina a espaços de interesses afetivos pessoais. Encontramo-nos engajados na tarefa da edificação do bem nas almas, lançando os alicerces do mundo novo de amanhã, sem pressa, mas sem receio ou negligência. O presente
é nossa oportunidade para agir enquanto o amanhã é de Deus. Silenciou o prestimoso guia e eu me encontrava extasiado. Naquele recinto humilde, longe dos brilhos enganosos da fatuidade e da presunção, entre espíritos mais aferrados às impressões físicas e mais imantados às necessidades materiais, fulgia a peregrina luz de amor e realizava-se um labor respeitável, no qual se confundiam as dádivas do alto com as necessidades mais imediatas das criaturas. Enquanto dialogávamos, diversos consulentes eram atendidos conforme as necessidades que os afligiam. A noite avançava. Faltava ainda um jovem que foi introduzido no recinto, apresentando-se muito angustiado em razão do tormento que o assinalava. Havia nele mágoa e constrangimento que não conseguia ocultar. Interessei-me pelo seu estado e aproximei-me para auscultar-lhe melhor a alma sob a anuência do Dr. Bezerra, sempre abnegado. O moço não chegara aos 20 anos, no entanto, exteriorizava ondas sucessivas de dor moral, o que me sensibilizou de imediato. Sem saber como dirigir-se à entidade que o recebia, permaneceu em silêncio externo, enquanto a mente excitada derramava os clichês do seu dia a dia impressos com vigor. No exame perfunctório, pude aprender-lhe o motivo da agitação interior, identificando as personagens que se moviam na sua tela mental, produzindo-lhe tormentos sem nome. Sensível estava travando uma luta que envolve um número incontável de criaturas terrenas no processo de reeducação em que se encontram incursas por impositivo da evolução. O seu problema era-me conhecido e já houvera examinado em uma outra obra. Como, porém, cada ser é um universo à parte e cada experiência constitui alentador capítulo no livro das existências, acompanharei a sua narração ante a orientação espiritual que deu início à conversação com elevado respeito pelo jovem sofredor.